Show, show, show. Salve, 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 bem-vindos a este canal aqui, Professor Gabriel Pacheco, muchacho para os íntimos, diretamente de uma das tantas várzeas da floresta amazônica, para falar para você um pouco sobre a geografia desta região, a geografia deste bioma. Falando em Amazônia, você certamente conhece a expressão de que o que predomina aqui são planícies. Então, esse é o primeiro quesito que vamos examinar. O relevo amazônico. Será que de fato são apenas planície? A segunda particularidade que vamos examinar são as florestas. Tranquilo? Para além das florestas, os cursos d'água, os rios, mas não necessariamente apenas rios. Então venham comigo. Em matéria de relevo, apesar da expressão de que a Amazônia é uma grande planície, isso não é propriamente verdade. Porque, embora predomine as planícies, a Amazônia também possui bastante relevo. É o caso de algumas serras, entre elas duas bastante conhecidas, a Serra Pelada. Para além da Serra Pelada, você tem a Serra de Carajás, onde a Vale explora minério já há vários anos. E essa exploração de minério continuará a todo vapor. E aqui próximo da região em que eu estou, que é o município de Urumajó, Augusto Correia, Pará, você tem a Serra do Piriá, no município de Viseu, região fronteiriça do Pará com o Maranhão. Para além dessas serras, você tem também os planaltos, e aí o mais conhecido, Planalto das Goianas, região de Roraima, alguns dos picos mais altos do Brasil, como o Monte Roraima e o Pico da Neblina. Então, algumas serras, alguns picos, alguns dos mais altos picos do Brasil nessa região, quebrando a ideia de que a Amazônia é uma grande planície. Todavia, a despeito dessas serras, desses picos elevados, predominantemente a Amazônia é essa planície. O outro quesito seria a vegetação. É importante que se diga que a Amazônia é a região mais biodiversa do planeta. Entretanto, você tem florestas e mais florestas dentro da região amazônica. Vamos entender isso. Você tem as florestas de terra firme, você tem a floresta de várzea, é um exemplo disto aqui, que é inundada uma parte do ano, e você tem o igapó, que é inundado o ano todo. Essa região de várzea aqui, quando chegar a estação seca, ficará só o leito do rio. Ela ficará seca, ela secará. A região de pântano, a região de igapó não seca. De forma que as plantas desenvolverão adaptações para essa região de acordo com as particularidades de cada uma delas. A parte disso, a Amazônia também não é só floresta. Você possui no meio das florestas algumas clareiras de campos naturais. Você possui região de savana. E aqui um ponto importante. Segundo Carlo Nobre, esse estupendo grande cientista brasileiro, a Amazônia está quase atingindo o ponto de não retorno. Se isso acontecer, a tendência é que a gente passe por um processo de savanização deste bioma. Eu tenho a impressão de que algumas regiões já começou esse processo. Meus amigos, tem inseto aqui para mandar para casa da caralho. Puta que pariu. Mas vamos tentar assim mesmo. Vocês não têm noção do que é a Amazônia. O Darcy Ribeiro,
ele tinha uma proposta que era o ecoturismo na Amazônia. E aí ele dizia que era fácil convencer. Você chama um casal apaixonado e diz: amor, vamos passar um final de semana pelado na Amazônia. Gente, não é uma boa ideia, não. Me desculpa, Daci. Não é uma boa ideia. Show! Show! Show, desgraça! Mas vamos continuar, vamos tentar continuar a despeito disso. Meus amigos, eu sou amazônida, eu amo essa região, a despeito dos contratempos que nós temos. Eu sou um invasor no espaço dessas criaturas. Então, continuando, floresta é isso. E, normalmente, no interior dessas florestas é onde nasce o que aqui se chama de braços de rios. E que provavelmente você conhece como igarapé. Nascentes que brotam no meio da floresta e todas elas caminham em direção ao oceano, carregando sedimento, restos de material em decomposição, em direção ao mar. Ao chegar no oceano, esses cursos d'água, o mar joga eles de volta para o interior do continente. O Oceano Atlântico joga eles de volta para o interior do continente. E aí esse sedimento vai acumulando, acumulando, acumulando na beira das praias, formando um novo ecossistema, uma nova floresta que nós chamamos de floresta de manguezal. Ou como o nativo aqui gosta de falar, o mangal. E a floresta de manguezal, ou mangal, é uma floresta bem pobre em vegetação em relação ao restante da Amazônia, porque você vai ter a predominância de basicamente 3 espécies: o mangue branco, o mangue vermelho e o mangue siriúba, que o nativo chama de siriba. Então vejam só que interessante. Essa região, normalmente a região do Atlântico, é chamada de Amazônia Atlântica. É importante, para além das florestas, falarmos também desses cursos d'água. O Amazonas chega no oceano com uma força tal que ele muda as águas do oceano. Então, a influência da água doce na água salgada vai fazer com que a água do oceano fique salobra no período de chuva. E aí, no verão, as águas do oceano entram nos rios, fazendo com que até determinado espaço desses rios você tenha a enchente e a vazante da maré. Mas no período de chuva, como estamos agora, não tem nada disso. Porque a força da cheia, a força da chuva no rio é tão forte que ele vai arrastando essa água doce até parte do Oceano Atlântico. Você tem toda uma região de Oceano Atlântico que a ciência chama de Amazônia Azul, que é essa parte do Oceano Atlântico que sofre a influência das águas dos rios da Amazônia. E outra particularidade interessante é o arquipélago que se forma quando o curso principal do Amazonas deságua no Atlântico. Você certamente já ouviu falar do arquipélago de Marajó, da ilha do Marajó. Uma ilha, um arquipélago cuja extensão é de 100 quilômetros. E a parte mais estreita, o estreito de Óbidos, 1 quilômetro. Então vejam só que interessante. Essa região do Marajó. Mas esse é apenas o curso de rio principal do Amazonas. Você tem muitos outros nessa região. Exemplo é o rio Piriá, aqui próximo. O rio Gurupi, que marca a fronteira do Pará com o Maranhão. E toda essa região é rica em manguezal, porque a força desses rios é bem grande. Eu não sei se eu falei, essa região que sofre influência da maré no verão e a parte do oceano de Amazônia Azul, que sofre influência dos rios no inverno, é também chamado pelo nativo de babuja. E aí você tem alguns
peixes adaptados a essa variedade de salinidade. E você cria a impossibilidade também da produção de aquicultura de determinadas espécies aqui na Amazônia. Um exemplo é a pescada amarela, porque ela não segura essa variedade de salinidade. Então, época de verão, a pescada amarela vem dar aqui próximo da desembocadura dos rios, mas no inverno ela vai embora para o Oceano Atlântico. Ela vai para aquilo que os pescadores chamam de alto mar. Daí a impossibilidade de criar essa espécie extremamente comercial para a nossa região. Mas você tem algumas produções bem interessantes aqui. É o caso da ostreicultura no Maranhão, é o caso da cassinicultura, criação de camarão. Então você já tem a produção desses organismos marinhos em cativeiro, o que me parece uma solução interessante, visto que os estoques pesqueiros estão diminuindo na cacetada por conta da superpopulação e da pesca predatória. Então, meus amigos, para finalizarmos, só gostaria de comentar com vocês aqui algo que tem gerado confusão, principalmente nas reportagens de televisão, nos jornais. Eu tenho ouvido a expressão de que o rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, mas o maior rio em extensão é o rio Nilo. Isto não é propriamente verdade. Segundo pesquisas recentes, o rio Amazonas nasce no lago Titicaca. Portanto, ele nasce praticamente nas bordas do Oceano Pacífico e faz todo esse percurso descendo a Cordilheira dos Andes até desaguar no Oceano Atlântico. Só mais uma particularidade, vejam só. As folhas da floresta amazônica normalmente são bem largas. Isto porque tem água o ano todo. E aqui não é incomum que as árvores deixem os seus estômatos abertos. O que é estômatos? Pequenas passagens por onde elas fazem a transpiração ou a ecotranspiração. Portanto, as raízes captam a água do solo e essa água é conduzida através de um órgão chamado de xilema em direção às folhas. E nas folhas você tem essas pequenas válvulas chamadas de estômatos que jogam água para o espaço, formando aquilo que se conhece como rios voadores. Então, aqui na Amazônia, principalmente na região de Várzea, uma árvore grande, segundo Carlos Nobre, pode jogar na atmosfera até 1.000 litros de água por dia. Diferente das outras regiões, porque em outras regiões, como por exemplo Caatinga, Cerrado, as plantas têm um mecanismo diferente. Elas fecham esses estômatos períodos do ano exatamente para não perder tanta água, não perder tanto líquido, uma vez que tem pouca chuva nessas regiões de Cerrado, região de Caatinga. Tem pouca chuva e elas tendem a impedir que essa água escapem para a atmosfera, fazendo com que o seu caule desidrate. Mas aqui na Amazônia não tem esse problema. O que nos remete imediatamente a outro problema grave. Essa água que as plantas captam do solo e bombeiam para a atmosfera é o que formará os chamados rios voadores. Olha só que interessante. Se a Amazônia for destruída, se a Amazônia passar por esse processo de savanização que a gente apresentou, qual a tendência? A região centro-oeste, a região sudeste e, por conseguinte, a região sul passem por climas mais secos, uma vez que
a corrente de vento faz com que essas águas suspensas, esses chamados rios voadores, circunnavegue as bordas da floresta dos Andes, dando a volta para o interior do Brasil. Então, é imperativo para todo este país a preservação da Amazônia. Então, é necessário pensarmos isso. Progresso na Amazônia? O que diabos é progresso na Amazônia? Progresso para o homem só? Nós estamos no limiar de novos tempos em que as florestas estão sendo destruídas, os nossos rios envenenados e os nossos cabuquinhos são obrigados a migrar para a cidade para tentar a subsistência nas ruas, fazendo com que tenha um boom populacional na periferia das cidades. É necessário pensar políticas amazônicas para manter o nosso povo aqui. Isso é progresso. Manter o nosso povo com a sua cultura de subsistência, com a sua qualidade de vida. Então a pobreza chegou na Amazônia quando a grande indústria chegou. Antes não havia pobreza. O que havia era uma forma peculiar de existência em que as pessoas tinham tudo o que necessitavam. Tinham alimentação, a floresta subsidiava tudo que a pessoa precisava, mas isso já praticamente não existe. Meus amigos, forte abraço a todos. E se você gostou do conteúdo, não custa nada dar um joinha para a gente, indicar o canal para o amigo, dar essa força aí. E até!